Pessoal, me chamo Rosivaldo, sou professor de História do 7º ano e eu vim falar com vocês sobre o capítulo 1 que fala sobre... Antes de falarmos sobre isso, é necessário atentarmos o seguinte: a Igreja Católica, durante a Idade Média, ela passou por algumas dificuldades por conta do grande crescimento comercial que havia ali durante a Idade Média. E por conta disso, a Igreja Católica ela tomou providências para que o ensino sacro fosse fortalecido. E uma dessas providências foi criar escolas que formasse monges e freiras. Eram chamadas escolas monastéricas. Uma das primeiras escolas monastéricas ou monásticas criadas pela Igreja Católica foi a patrística. E depois da patrística, outras escolas foram surgindo e outros pensamentos também foram evidenciados naquela época. E esses pensamentos e essas escolas que foram surgindo deram um nome para um novo grupo de ideal chamado escolástica. O nome escolástica se deriva justamente por causa da criação de escolas e universidades que foram feitas naquele período. Então, a escolástica ela tinha os seus ideais baseados naquilo que São Tomás de Aquino desenvolveu. As teorias de São Tomás de Aquino foram desenvolvidas em cima da lógica aristotélica. E o que Aristóteles falava? Aristóteles dizia que o conhecimento estava baseado na observação da experiência. Então, ele tinha isso em mente. E São Tomás de Aquino pega o conhecimento filosófico e junta com o conhecimento cristão. É a tal da discussão entre fé e razão que a Igreja Católica vai ter a partir do século XIII e que nós vamos falar mais na frente. Mas bem, nessa escolásticas, eles, como eu já disse, eles ensinavam os monges, eles ensinavam os freires, as freiras. E na escolástica eles ensinavam, como eu já falei, os monges e as freiras. E o que acontece? Eles usavam métodos para que ensinassem estas pessoas. Que método era esse? Como era esse método? O método ele consistia na leitura do texto. Ou seja, o mestre, aquele que ensinava na sala, ele levava livros para a aula e lá naquela aula ele botava os alunos para ler aquele livro e depois de ler aquele livro eles iam discorrer sobre aquilo que eles iam ler. Eles iam fazer a análise gramatical, eles iam dar o sentido imediato e iam dar a sentença daquilo tudo, a conclusão daquilo tudo. E a conclusão, ela estava baseada em três interpretações: a interpretação histórica, a interpretação alegórica e a interpretação sacra. A interpretação histórica, ela estava baseada no momento em que a obra foi feita, para que momento a obra foi feita. A alegórica, ela tentava mostrar o que a história queria passar, o que aquele texto queria passar. E a sacra, ela remetia diretamente para as coisas da igreja. Por quê? Porque a igreja, naquele período, estava com um domínio em vários lugares e fazia parte do poder naquela época.
Então as universidades, elas tinham como base o ensino sacro para poder enriquecer e fazer o link entre o conhecimento filosófico e a fé cristã. Só que a ideia do método escolástico foi decaindo com o passar do tempo e foi perdendo a sua essência. E durante essa decadência surgia, pegando as ideias da escolástica, surgia um outro movimento que começou ali pela Península Itálica, que era o surgimento do humanismo. O humanismo foi um movimento que procurava recuperar os pensamentos da antiguidade clássica. O que é isso, antiguidade clássica? Eram os pensamentos dos filósofos gregos da antiguidade, Platão, Sócrates, Aristóteles, e eles procuravam ter as suas ideias baseadas no ser humano, ou seja, eles tiravam a sua ideia do teocentrismo, que era uma coisa muito comum na Idade Média, o teocentrismo, e traziam para o antropocentrismo. Teocentrismo é o Deus no centro das coisas, e antropocentrismo é o homem no centro das coisas. Mas quando o humanismo passa a trazer o antropocentrismo, não quer dizer que ele largou também o teocentrismo. Ele somente foca seus estudos mais em consequência do homem, somente isso. E as suas ideias tiveram forças com os ideais de Santo Agostinho, que ele pregava a razão e a fé.